Fala pessoal, tudo bem? Professor Anderson para fazer mais uma aula de história para vocês. Hoje a aula vai ser direcionada aos alunos do Colégio Drummond da Ponte Rasa, tá? É uma aula de revisão, então a gente não vai se aprofundar no assunto, beleza? Quem não for aluno do Colégio Drummond da Ponte Rasa, obviamente, seja bem-vindo, né? Eu estou gravando essas aulas porque nós estamos em meio à pandemia do coronavírus. Hoje é dia 1º de abril de 2020. Então não se esqueçam de tomar as devidas precauções antes de irmos diretamente para a aula, né? Lavem bem as mãos, só saia de casa se for necessariamente urgente, tá bom? Sigam as instruções das autoridades de saúde, beleza? Bom, então eu vou passar para os alunos do Colégio Drummond da Ponte Rasa uma revisão dos módulos que foram dados, módulo 1, 2, 3 e 4. Eu estou com a apostila aqui, tá? Então nós chegamos até o módulo 4, tá? Então a gente vai fazer rapidamente uma revisão desses 4 módulos até o Egito. Tudo bem? O primeiro módulo, então, que está a partir da página 4, ele está falando sobre as teorias da história, enfim, por que é importante estudar história, a importância de se estudar história e tal. Então ele vai falar para a gente, ó, por exemplo, eu tô falando com vocês e estou folheando as páginas para vocês relembrarem, tá? Então a gente tem interpretação de documentos e mostrando aqui na página 5 notas, cédulas de dinheiro, falando que as cédulas de dinheiro são documentos históricos, né? Então tem aqui cédula de dólar, cédula das nossas antigas moedas, né? Tem uma cédula aqui de cruzeiro, enfim. E aí a gente começa a perceber que esses documentos históricos eles remetem a gente a um determinado tempo e a um determinado período. Obviamente, essas moedas elas não valerão para sempre, né? Esse dinheiro que está aqui exemplificado na página 5 da apostila, ele não vai valer para sempre. Inclusive, nós temos moedas aqui, uma cédula brasileira que já não vale mais, tem uma cédula de 100 escudos portugueses que não valem mais também, e assim por diante, tá? Mas fica como um documento histórico. Aquela nota antiga um dia valeu um valor que hoje a gente conta como real, por exemplo. R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100, enfim. Já houve um valor monetário nessa cédula e hoje ela se tornou um documento histórico, tudo bem? Passando para frente, a apostila vai dar para a gente o conceito de história. E eu vou trazer aqui, além daquilo que a apostila fala de forma resumida, algumas indicações de textos para vocês, tá? Tem esse livro do professor Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações, que ele é mais voltado aos profissionais de história, mas também tem uma linguagem acessível. Se você tiver interesse em ler, é importante, é legal aprofundar seus conhecimentos, tá? Professor Jaime Pinsky, que tem uma escrita fácil de entender, beleza? Você pode ver isso aqui para se aprofundar mais no assunto. Um outro que é um best-seller, lido no mundo inteiro, é esse aqui, ó. Uma Breve História da Humanidade. É Sapiens o nome do livro, o autor se chama Yuval Noah Harari. Esse aqui eu ganhei da minha prima Dalva. Tá? Um outro livro também que trata do mesmo assunto, da evolução humana, da evolução das civilizações, é esse aqui, ó, Armas, Germes e Aço. Esse livro aqui, ele aprofunda também no assunto e mostra como as primeiras civilizações se sobrepuseram sobre as civilizações sobre os hominídeos, né? Sobre aqueles humanos anteriores, que está falando aqui na apostila também, o Homo neanderthalensis, o Homo erectus, enfim. Conta como o domínio do aço, a transmissão de germes, que é uma pandemia que a gente está passando hoje também, a força da arma, como isso influenciou na história, tá? E isso tem relação com a matéria que a gente está vendo aqui, certo? Então a gente está falando aqui de historiografia, na página 8 está falando de historiografia, e historiografia nada mais é do que as leituras que a gente tem para se aprofundar, né? Então, que conta cada historiografia? Como que a historiografia se aprofunda? A leitura, o tipo de leitura que você tem no determinado período. Se o livro foi escrito no século XXI, o texto do livro ele é muito diferente do início do século XX, por exemplo. As leituras elas são bem diferentes, né? Então a historiografia é isso.
Um livro conta uma verdade, supondo, né, nem todos, aliás, nenhum livro tem a verdade absoluta, né? Mas supondo que os livros contem uma verdade. A verdade, ela serve para aquele momento, porque as ideias mudam. Então a historiografia, quer dizer, a forma de se escrever história, ela também vai mudar de acordo com o período, de acordo com o tempo, tá bom? Isso é importante saber. Seguindo então na matéria, a gente tem na página 10 e 11 uma linha do tempo. Exercícios que foram dados e corrigidos em sala de aula, tá? Para os alunos do Drummond. E aí a gente tem na linha do tempo o seguinte: vocês se lembram que existe uma linha histórica em que os historiadores criaram isso para ficar de uma forma mais clara como que a gente consegue analisar o tempo, né? Então a gente tem a Idade Antiga. Antes da Idade Antiga nós temos a pré-história, que faz parte da história também. Então a gente tem a pré-história dividida em duas partes. A pré-história é dividida no Paleolítico, que é a parte mais antiga, a parte dos hominídeos, a parte do surgimento dos primeiros humanos, e o Neolítico. Seria mais ou menos a Idade da Pedra Lascada e a Idade da Pedra Polida. Mais ou menos isso, né? Só que quando chega no meio da pré-história, a gente tem a maior revolução que o ser humano já fez, que é a Revolução Agrícola. E aí a apostila passa por isso também, conta como foi a Revolução Agrícola e aí depois o surgimento da escrita. A partir do surgimento da escrita, a gente tem uma linha divisória que tudo que é antes da escrita é denominado como pré-história. O que vem depois da escrita é a Idade Antiga. E aí a gente tem a Idade Antiga até a queda do Império Romano no ano de 476. Depois a gente tem a Idade Média, que vai de 476 até 1453. Em 1453, a gente tem o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O que marca o fim da Idade Média é a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. E depois disso, a gente tem a Idade Moderna. A Idade Moderna vai até 1789 com a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, nós temos a Idade Contemporânea. Beleza? Seguindo a apostila, então, vai trazendo o conceito de cultura, conceito de cidadania. É importante falar sobre o conceito de cultura também, porque a gente tem as civilizações, a gente vai estudar estudamos, né, várias civilizações, e essas civilizações precisam de um conceito. O que é essa civilização? O que é que essa civilização traz para a gente? Por que existe uma civilização? Como que a gente consegue identificar que é uma civilização? Então, na página 14, nós temos aqui um conceito de cultura e um conceito de civilização também. Tá? Então, por exemplo, o conceito de cultura. Realizações humanas, materiais ou imateriais, leva-nos a caracterizá-la como um fundamento básico da história. É mais ou menos isso, eu destaquei esse ponto, mas aqui o texto se aprofunda também, tá? Seguindo então, a gente tem interpretação de documentos, que a apostila traz para a gente um exemplo do livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. E aí traz como interpretar o texto, né? Como se interpreta o texto historicamente, como a gente interpreta um livro de história, tá? Tá dando esses textos para a gente. Aí vem os exercícios que foram corrigidos, páginas 16, 17 e 18. A partir da página 19, nós temos as primeiras comunidades, certo? E aí as primeiras comunidades, elas surgem a partir da Revolução Agrícola, após a agricultura, após o surgimento da agricultura. A agricultura, a Revolução Agrícola, ela foi fundamental para sermos quem somos hoje. Os historiadores dizem que é a maior revolução de todos os tempos, maior do que a Revolução Francesa, maior do que a Revolução Russa, maior do que qualquer outra revolução, foi a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola é importante a gente frisar, porque a partir da Revolução Agrícola, o ser humano deixa de ser caçador-coletor, o ser humano deixa de ser nômade e passa a ter um ponto fixo. Ele começa a ter o alimento só naquela região que ele vive. Antes disso, o ser humano era nômade, então ele ficava migrando de um lugar para o outro. Importante lembrar que a revolução agrícola ela não acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo.
A revolução agrícola ela vai acontecer em pontos localizados e a partir desses pontos localizados ela se expande para regiões maiores. Existem, inclusive, são poucas, mas existem civilizações ainda hoje isoladas, que são civilizações de caçadores-coletores, tá? São muito poucos e muito isolados, tá? Mas ainda existem. Então a gente não pode dizer que o ser humano, a partir da Revolução Agrícola, lá na pré-história ainda, a partir da Revolução Agrícola, a humanidade se tornou toda sedentária. Não. Conceito de sedentarismo. Sedentarismo é ter uma sede, é ter um local, tá? Então a Revolução Agrícola foi importante para isso. Ela fez do ser humano, o ser humano deixou de ser caçador-coletor e o ser humano passou a ser sedentário, a ter um ponto fixo. Beleza? Seguindo então, pessoal, o que está falando aqui na página, eu estou na página 21, tá? Da apostila 1 do Colégio Drummond da Ponte Rasa, beleza? Então está falando aqui do estabelecimento das primeiras civilizações, e as primeiras civilizações elas surgem a partir, elas se tornam fixas, como eu falei para vocês anteriormente, a partir da Revolução Agrícola, certo? E aí está mostrando para a gente na página 22, tem um mapa bastante interessante da origem da agricultura e da pecuária. Ó, esse mapa aqui é importante dar uma olhada porque ele mostra para a gente aonde surge e quando surge a agricultura e a pecuária. Então, o surgimento das primeiras comunidades agrícolas e que surgem também as primeiras civilizações vai ser numa região chamada Crescente Fértil. Crescente Fértil é onde hoje é mais ou menos a Síria, o Iraque, a Jordânia, Israel, até o Egito, até o Vale do Rio Nilo. Se chama Crescente Fértil essa região porque se a gente pegar no mapa, ela tem mais ou menos o formato de uma meia-lua, né? Então, de uma lua crescente. E aí se chama região Crescente Fértil porque está em volta de desertos. Então, uma região onde tem vales de rio, né? Tem a Mesopotâmia, que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e ali se desenvolveu a agricultura, e é uma região que é fertilizada por esses rios, e que vai até o Vale do Rio Nilo, lá no Vale do Rio Nilo, no Egito, onde tem também uma grande importância a agricultura de lá. Beleza? Essa região do Crescente Fértil, então, e a partir do Crescente Fértil a gente tem as civilizações que surgem na Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, que significa entre rios, ou entre dois rios. Entre os rios Tigre e o rio Eufrates, surgem então as primeiras civilizações ligadas à agricultura. E aí vão surgir as primeiras cidades, vão surgir as primeiras comunidades com hierarquia, que vai ter as pessoas responsáveis pelo plantio e pela colheita, mas também vão ter as pessoas que vão organizar o plantio e a colheita, que vão armazenar o produto da colheita e que vão organizar as cidades. Então, a partir da Mesopotâmia, surgem as primeiras cidades, né? 3 povos importantes que surgem lá: os assírios, os sumérios e os babilônicos. Esses povos vão dar origem à escrita, né? A primeira forma de escrita é chamada de escrita cuneiforme, tá? Vão ser em formato de meia-lua, em formato de cunha, né? Por isso que se chama escrita cuneiforme. E essas escritas elas eram feitas em tabletes de argila. E aí surge o registro disso. E como que eles fazem isso? Os teóricos, os pré-historiadores dizem o seguinte, que a escrita ela surge porque eles tinham necessidade de armazenar, de registrar o que era armazenado para o comércio, o que era armazenado da colheita. Então eles começam a fazer esses registros, né? E esses registros são feitos em argila, em forma de cunha. A partir disso surge a primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme. E quando surge a escrita, a gente tem uma divisão do período, como eu já tinha dito anteriormente. A gente tem o fim da pré-história e início da Idade Antiga, e aí surgem grandes civilizações da antiguidade, certo? Isso a gente está aqui, eu estou falando para vocês da página 24, tá bom? Passando então, a gente tem os registros, e aí surgem os primeiros povos lá da antiguidade, os povos que viviam geralmente próximos aos rios, né? Por que o rio? Porque afinal de contas é importantíssimo para a vida humana a água,
A água é fundamental, mas também o rio vai servir para a irrigação da agricultura. Então, esses primeiros povos que têm um lugar fixo, eles vão se estabelecer próximos a rios, certo? Então, a gente tem lá a Mesopotâmia, tem o Egito, com o rio Nilo, que é importantíssimo. Lá na Índia tem o rio Indo e lá na China tem o rio Amarelo. Esses rios vão ser importantes porque às margens desses rios, civilizações antigas vão se fixar e vão começar a desenvolver a sua agricultura, e a partir disso começa a crescer a quantidade de pessoas, e aí o ser humano começa a se alimentar melhor, porque ele já não é mais só caçador-coletor, ele tem uma alimentação, um complemento da alimentação a partir de cereais, né? Então vai ser plantado trigo, vai ser plantada a cevada, e aí o ser humano começa a complementar a sua refeição a partir disso, e aí também atrai animais, então vai ter a pecuária, a criação de animais, os primeiros rebanhos surgem, então o ser humano tem uma fonte de proteína, que é a criação de animais, né, que são os rebanhos começam a surgir, e também tem um complemento disso, que são os cereais que vêm da agricultura. E aí o ser humano começa a se alimentar melhor, começa a não mais ser nômade, e isso vai fazer com que cresça a população. Beleza? Continuando então, vamos para o ponto 3, a Mesopotâmia, certo? A Mesopotâmia, então, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, é localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, onde hoje é a Síria, onde hoje é o Líbano, mais ou menos nessa região, certo? E lá surgem as primeiras civilizações que têm um ponto fixo, os assírios, os sumérios, os babilônicos, entre outros, tá? Outros povos vão surgir lá também. Esses povos, os povos mesopotâmicos, eles vão criar as primeiras organizações complexas, as primeiras cidades, a primeira forma de vida urbana. E essa vida urbana vai precisar de organização. Essa organização social, quer dizer, por que, que as pessoas não vão tomar coisas das outras? Por que, que as pessoas vão respeitar quem tem a superioridade da lei, quem tem uma hierarquia superior? A divisão social do trabalho surge, quem trabalha na agricultura, quem trabalha no meio urbano, quem organiza a cidade. Isso começa a surgir na Mesopotâmia, tá? Isso foi explicado em sala de aula, os povos mesopotâmicos. Não se esqueçam que isso aqui é uma revisão, tá bom? Então a gente tem na página 34 o mapa do Crescente Fértil e as cidades, né? Aonde tem, aonde surgem essas grandes civilizações. Então a gente tem aqui dezenas de cidades marcadas na página 34, no mapa da página 34, mostrando para a gente esse processo de desenvolvimento das civilizações. E no processo de desenvolvimento dessas civilizações vão ter duas coisas importantes. O primeiro é a organização social baseada na hierarquia. Então a gente vai ter o surgimento dos primeiros reis, das primeiras figuras ligadas ao rei. Ora, mas o que fez surgir o primeiro rei? E aí vem a importância da religião. A religião nas primeiras civilizações vai fazer com que os seres humanos tenham uma ligação entre a terra e uma divindade. Então eles acreditavam em determinados deuses, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E o surgimento da religião, o surgimento não porque a religião já existia, mas o desenvolvimento da religião vai fazer com que as pessoas acreditem que a figura do rei, o que a gente chama hoje de rei, ou pode ser imperador, essa figura exerce suas funções porque ela tem uma ligação divina. Isso vai acontecer muito no Egito, né, com a figura dos faraós. Isso surge na Mesopotâmia. Então a religião, ela vai legitimar o poder do rei. O rei ele só é rei porque, né, eu costumo brincar em sala de aula, o rei é rei porque Deus quis. Mas como Deus quis? Como assim? Deus desceu na terra e falou: olha, esse fulano vai ser rei. Não, não é assim. A figura religiosa, os sacerdotes, eles vão legitimar o poder de uma pessoa. E essa pessoa com poder, ele vai ter o poder de organizar a sociedade e, ao mesmo tempo, ele tem esse poder autorizado pelos sacerdotes, e os sacerdotes representam a divindade na terra, né? Então, o sacerdote meio que é uma representação de Deus,
E sendo uma representação de Deus como humano, ele autoriza o rei a governar o restante da população. É mais ou menos isso, a partir disso que surge a figura dos reis. Ok? Então a gente está na religião, né? E a religião vai ter relação com a economia, e aí a economia, a questão da economia vai ser muito importante, porque a economia das cidades da Mesopotâmia, ela vai ser baseada na agricultura. Sendo baseada na agricultura, o que é importante a gente entender? Resumindo de uma forma rápida, economia é aquilo que a gente acumula, certo? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade capitalista, então a nossa sociedade acumula capital ou acumula bens que têm valor financeiro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, essa casa ela faz parte do meu patrimônio e ela tem um determinado valor financeiro. Minha casa vale X mil reais, certo? Só que nem sempre foi assim, porque na antiguidade nem tudo era baseado no valor de dinheiro. Aliás, eram pouquíssimas coisas que valiam dinheiro, não tinha moeda circulando, né? Então, o que que valia? Ora, o que valia eram as coisas que poderiam ser trocadas. Então, a economia era feita à base de troca. E o que era trocado? Eu poderia trocar, por exemplo, cereal, eu poderia trocar trigo por madeira, né? Então, determinada quantidade de trigo vai valer por determinada quantidade de madeira. E aí, quanto eu preciso de trigo e quanto eu preciso de madeira? Depende da negociação. Então, a economia vai ser aquilo que eu acumulo. Se eu acumulei muito trigo, eu posso trocar trigo por uma determinada quantidade de madeira. Se eu guardei muita madeira, se eu moro numa região, por exemplo, no Líbano, onde tinha uma madeira nobre, que era o cedro do Líbano, né, conhecido hoje como cedro do Líbano, nessa região onde surgiram as primeiras civilizações. Essa madeira era uma madeira nobre para fazer embarcações, era uma madeira resistente. Então eu posso trocar madeira por alimento, certo? Porque vão ter pessoas interessadas em fazer embarcações ou outras coisas que podem ser feitas com madeira, e pessoas interessadas em se alimentar de cereais. E aí a economia era baseada nisso, ok? Esse é um exemplo do que está falando da economia na página 35. E aí, falando das culturas e da influência da Mesopotâmia, exercícios que já foram corrigidos, página 39 e 40. E aí a gente vai falar agora do Egito. Egito que está a partir da página 41, né? O Egito também faz parte daquelas civilizações antigas, das primeiras civilizações. E o Egito surge a partir do rio Nilo. O rio Nilo, ele é um rio cercado de deserto. É um rio que surge no sul do Egito, e aí o vale do rio Nilo, né, onde o rio Nilo corre, vai desembocar lá no mar Mediterrâneo, e o rio Nilo começa a atrair as pessoas, os seres humanos lá do fim da era glacial, 10 mil, 12 mil antes de Cristo, que estão surgindo da região aonde hoje é o deserto do Saara, eram savanas, essas savanas entram em processo de desertificação e as pessoas, obviamente, vão procurando lugar para se alimentar e um lugar para sobreviver, lugar onde tenha água. Esse lugar é o Vale do Rio Nilo. E no Vale do Rio Nilo começam a surgir os nomos, né? Os nomos são pequenas comunidades. Então você tem vários nomos surgindo em torno do Rio Nilo, e aí os líderes desses nomos vão ser chamados de nomarcas, tá? Esses nomarcas então vão ser líderes desses pequenos grupos, e aí com o passar do tempo, dois grandes grupos vão surgir. Vai surgir os nomos do sul e os nomos do norte. Com a junção desses dois reinos, né, o reino do Alto Egito, que fica ao sul, e o reino do Baixo Egito, que fica ao norte, a gente vai ter a unificação do Egito, a unificação da civilização egípcia. O primeiro faraó que tem registrado foi Menés. Menés ele vai conseguir juntar o Alto Egito, que fica ao sul, e o Baixo Egito, que fica ao norte. A junção do Alto Egito e do Baixo Egito faz com que surja o Império Egípcio. E ele vai ser o primeiro imperador, só que a gente não vai chamar de imperador. Lá no Egito nós chamamos de faraó.
A figura do faraó é uma figura humana que tem relação com a divindade, então ele é uma representação de Deus na Terra, né? E ele vai cuidar da civilização, ele vai cuidar do exército, ele vai cuidar da religião, ele vai cuidar, inclusive acreditavam naquela época que o faraó tinha poderes de cuidar dos astros, do sol, da lua, enfim. O faraó tinha poderes sobre-humanos. Ele era muito mais do que um humano. Ele juntava nele a figura líder religioso, líder espiritual, líder militar, enfim, ele cuidava de diversas coisas que a gente sabe hoje que, não, que embora essa civilização acreditasse, a gente sabe que não é verdade. Por exemplo, o faraó não tinha o poder de controlar a chuva, o faraó não tinha o poder de controlar o sol, mas no Egito antigo, havia a crença de que os faraós tinham esse poder, certo? Então a gente está falando aqui, eu estou passando pela página 42, 43. Na página 44, mostra um pouco da relação que a civilização egípcia tinha com o rio Nilo. As cheias do rio Nilo, ou a baixa do rio Nilo, fazia com que a população ah, programasse o plantio e a colheita. Por quê? No período de cheia, o rio Nilo se expande, então o rio Nilo fica mais largo. Ficando o rio Nilo mais largo, quando ele volta ao nível normal, quando ele volta ao seu leito normal, as margens do rio Nilo ficam mais férteis, porque a enchente traz ao solo uma coisa chamada humus, que é um tipo de terra que vem com detritos, que vem com formações vegetais, e isso faz com que a terra seja adubada, uma espécie de adubo natural. E aí, quando o rio Nilo volta ao nível normal, volta ao seu leito normal, os egípcios aproveitam isso para fazer suas plantações nas margens do rio Nilo, tá? Então esse vai ser um processo que vai durar durante muito tempo. A cheia do Nilo e o retorno do rio Nilo ao seu nível normal vai fazer com que a plantação e a colheita seja controlada a partir disso, certo? Isso está sendo explicado na página 44, tudo bem? E, obviamente, as aldeias não poderiam ser construídas às margens do rio Nilo, porque as pessoas sabiam que, com a cheia do rio, essas aldeias seriam inundadas. Então, as pessoas vão criar suas aldeias de uma forma distante do rio, a um ponto que, assim, não deixa as pessoas tão distantes, que elas tenham contato com o rio, mas também não deixa tão próximas que não sejam vítimas da enchente, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu falei rapidamente para vocês dos módulos 1, 2, 3 e 4 da apostila do Colégio Drummond da Ponte Rasa, tá? Os alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Drummond da Ponte Rasa. Foi um resumo de uma matéria que já tinha sido passada em sala de aula, os exercícios já foram corrigidos, ok? E a partir da próxima aula, a gente segue a matéria, tá bom? Com outras civilizações. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like aqui, se inscreva no canal. Um abraço a todos. Gente, não se esqueçam, estamos passando por uma pandemia de coronavírus. Importante seguir as orientações das autoridades sanitárias. Lavem bem as mãos e só saiam de casa se for extremamente necessário. Um abraço a todos. Tchau, tchau.